Então vai da pessoa acolher e obedecer a voz de Deus. E eu sempre lembro. Eu lembro aquilo que eu aprendi com Santa Catarina de Sena. A obediência é a chave que abre a porta do céu. Você não obedecer. E eu tenho que estar atenta, porque Deus está falando, por exemplo, agora mesmo, na hora do intervalo, o irmão chegou em mim e partilhou assim, Senhor, enquanto a gente estava rezando, clamando esse sopro do Espírito, o Senhor me deu uma visualização. Nessa visualização ele mostrava muito barras de ferro, barras de aço, e essas barras, elas eram colocadas no fogo, e com uma alta temperatura, aquele aço ele se derretia todo, aquele ferro se derretia todo, ele se tornava um líquido. E ali o Senhor estava dizendo para a gente que Ele queria nos derreter todo para dar para nós um novo formato na nossa humanidade, nas nossas condutas, no nosso comportamento. Como que eu não vou acolher isso como projeto de Deus? Vocês entenderam? Essa visualização foi aqui, foi para vocês, certo? Ontem ele estava lá no 17 de Jundiaí. Lá o Senhor também falou coisas muito sérias, próprias para eles. Então nós precisamos estar abertos para conduzir essa função de Deus, não da nossa maneira, mas da maneira que o Espírito quer. Então nessa reunião de setembro, quando se discernia, né, todas essas coisas, os andamentos, os caminhos, os encontros, como seria o nosso procedimento, foi muito lindo quando a gente se reuniu para ouvir o que Deus queria que a gente vivesse desse ano. O Senhor foi claro, Ele mostrava assim, Ele tocando no povo, Ele mostrava, sabe? Ele alcançando o povo sofrido, o povo abatido, o povo indiferente. E ele mostrava que a dimensão pela qual ele ia tocar o povo saía do coração dele. Era a misericórdia. E aí ele deu a palavra de Lucas, né? Lá no capítulo 6, no versículo 36, quando fala: ser
tem as portas santas nas dioceses. Aqui vocês têm. As cidades têm as igrejas e santuários que foram dedicados como porta santa. Tem as indulgências que a gente pode receber nesse ano. Gente, tem o sacramento da misericórdia, que é o sacramento da confissão, que a gente pode buscar para realmente fazer o que Deus pediu para a gente. Ser santo em todas as nossas ações. O santo, ele combate contra o pecado. Ele busca uma vida íntegra em Deus. A gente tem modelos de santos para seguir. Sabe? É que eles estão dando estratégias para a gente viver esse ano da misericórdia. Mas perceba, eu preciso compreender o que é a misericórdia. Gente, a misericórdia é aquilo que nasce no íntimo do coração de Deus. O Papa Bento XVI, em uma preparação para a Quaresma, eu acho que no último ano do pontificado dele, ele falou assim, do exercício do pontificado dele, que ele é um Papa Emérito, ele disse assim, ó, existe uma força que não nasce no nosso coração. Ela nasce no coração de Deus e emana para o nosso. É a força da misericórdia. Prestando atenção nisso, ó, existe uma força. Que força é essa? É a força do amor, é a potência do amor, é a potência da compaixão de Deus. Essa força não nasce nesse coração humano, ela nasce no coração de Deus e emana para o nosso coração. Então, gente, a misericórdia, ela vem do coração de Deus para o nosso coração humano. É com Deus, eu vou dizer mais, é com o Pai que nós vamos aprender o que é a misericórdia. E se a gente quer compreender que jeito que a misericórdia é, o Papa Francisco explicou para a gente assim, ó, Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, e não é ficar olhando assim naquele rosto de Jesus, né, conforme a gente vê na cruz, no lado de Jesus misericordioso, no Jesus bom pastor, não é só isso. Não é só isso. É o rosto da misericórdia do Pai revelado em Jesus, porque em todas as ações de Jesus foram feitas com misericórdia. Tudo, gente, tudo que Jesus viveu foi na misericórdia. Quer ver? Jesus, ele é o maior exemplo da misericórdia, por quê? Porque ele curou os enfermos. A gente não sabe disso. E o interessante é que nós não sabemos só por causa dos evangelhos. Quantos irmãos a gente viu Jesus curando, não é mesmo? Quanto em nós Jesus curou já? Quanto ainda tem para curar, não é mesmo, gente? Nós vemos essa misericórdia em Jesus, por quê? Porque Jesus, ele alimentou os famintos, não é? Ele alimentou os famintos, não só com pão, ele alimentou os famintos com o pão da vida. Gente, ele alimenta os famintos até hoje, porque ele é o pão da vida, ele é a Eucaristia, ele se doou por nós. Vocês estão vendo? Então ele nos alimenta no pão da palavra, no pão vivo descido do céu, que é ele mesmo. Ele se dá como alimento para nós. A misericórdia leva a gente a se compadecer dos famintos. E aí a gente passa a exercer o que nós chamamos de obras de misericórdia, que são tanto obras corporais como obras espirituais. Quer ver um exemplo
visito os famintos do corpo e da alma. Eu visito os doentes. Eu dou um bom conselho. Estão vendo? Como que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Como que a gente vai oferecer aquilo que a gente não tem? Como que a gente vai mostrar o caminho se a gente não conhece o caminho? Não é verdade? Outro ponto. Jesus é o exemplo da misericórdia, porque ele abraçou as crianças, porque ele foi amigo dos pecadores, porque ele tocou os leprosos. Gente, às vezes nós pensamos que a criança ela tem só ficar brincando, né? Gente, Jesus ele abraçou as crianças, ele abraçou os simples, aqueles que faziam barulho, aqueles que choravam, aqueles que não sabiam esperar o tempo. A criança não é assim? A criança não vai criar coisa até naquela hora. E você sente, e você conversa com ela, que é naquela hora. E ela insiste, e às vezes ela convence o adulto pela insistência. Jesus não colocou essas crianças de lado. Ele trouxe para perto. E que a gente tem visto hoje nessa sociedade? Tem gente que está excluindo a criança antes mesmo de nascer. Tem seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus que têm abortado, têm sido assassinos de uma criança. Vocês estão entendendo, gente? É nesse tempo que Deus nos toca para nós sermos misericordiosos como Pai. E o jeito do Pai ser misericordioso se manifestou na vida de Jesus. Então, na vida de Jesus, eu vou aprender o jeito que eu tenho que ser. Jesus, ele se coloca como amigo dos pecadores. Vamos pensar direitinho nessa história. Quantas vezes nós escondemos os nossos pecados e julgamos os pecados dos outros? Não é isso que Deus nos pede agora. Ele nos pede para nós sermos misericordiosos. Então nós temos que ser amigos daqueles que ainda não conhecem Jesus, porque a minha amizade com Jesus, e aí eu não vou sozinho, Jesus sempre manda de 2 em 2, né? A nossa amizade com Jesus apresentará Jesus àquele pecador. Entender? Não tente você ir sozinho num ambiente onde você ainda não domina, porque você pode trair toda a graça de Deus. Vai sempre com o outro, nunca vai sozinho. Mas quanto mais amigos de Deus nós formos, mais nós vamos apresentar eles para aqueles que ainda não são amigos de Deus. E às vezes, meus irmãos, para nós sermos amigos de Deus, nós também vamos ter que praticar outras práticas. Nós vamos ter que praticar as práticas das penitências, do jejum, da oração do rosário, da adoração. Porque a misericórdia, ela nasce no coração de Deus e ela emana no nosso. Mas se o nosso coração estiver travado, trancado para essa misericórdia, eu não vou experimentar. E aquilo que eu não experimento, eu não dou. Então veja, ele também conseguiu consolar os aflitos. Olha o gesto de misericórdia de Jesus. Você já passou por algum momento de aflição? Não é terrível, gente? Um momento de aflição às vezes nos cega. Um momento de aflição tira a nossa paz. Um momento de aflição desordena todo o
naquele momento em que nenhum gesto mais é suficiente para alcançar a dor dela, naquele momento em que nenhuma atitude minha é suficiente para consolar a dor dela, Jesus ensina para a gente consolo dos aflitos. E em muitas situações Jesus só foi presença, só esteve presente. E essa presença foi consoladora, porque Ele doou o seu Espírito. Tem hora que a gente fala assim, mas eu não sei nem o que falar. Mas esteja junto, esteja presente. E justamente porque é difícil, nunca vai sozinho, vai com o outro. Porque o teu olhar de compaixão, sabe? O teu olhar de compaixão leva a compaixão, leva a misericórdia para o teu irmão. Isso é importante, gente. Vocês não têm noção, ou quem passou por isso tem, quanto é importante a visita de uma pessoa na hora que você está. Gente, todas as pessoas que me visitaram quando eu fiquei vários dias internadas por causa daquele acidente que eu sofri, como eu sou grata a Deus por aquelas pessoas. A presença daquelas pessoas me fazia sentir amada. A presença daquelas pessoas me fazia sentir que eu não estava sozinha. A presença daquelas pessoas consolava o meu coração. E visitar o enfermo é uma obra de misericórdia. Ah, mas no hospital é tão difícil que a gente entrar. Vai na casa da pessoa. Visita ela. Não precisa ir lá visitar para fazer nada. Vai lá visitar, só visita. Mas que nem Nossa Senhora fez. Vai visitar. Às vezes você vai chegar na casa do doente e ele está precisando que você lave uma roupa para ele. Às vezes você vai chegar na casa do doente e está precisando que você faça um arroz para ele. Está vendo? Olha que oração linda que você vai fazer. Às vezes você vai chegar na casa de um doente e ele precisa que você leve um copo d'água para ele. Porque ele está ali sozinho e não consegue levantar da cama. Estão entendendo? Sabe o que eu sinto com isso? Deus está tirando a gente dos palcos. Deus está tirando a gente do nosso comodismo. Deus está tirando a gente das intrigas de sacristia. Deus está nos levando no meio do povo sofredor. Sabe o que eu quero falar para você agora? Levanta da tua cadeira e vai até o irmão sofredor. Porque se você ainda conseguiu vir até aqui, tem gente que não teve força nem para vir até aqui. E às vezes você está pensando que é aquele irmão que está lá no Marajó e ele está ali dentro do teu grupo de oração e você ainda não enxergou ele. Levanta do teu comodismo. O Senhor, como é que você tem coragem de falar isso para nós? Nós que fazemos tanto, nós que atendemos tantas pessoas, nós que estamos inseridos no grupo de oração, como ministro da comunhão, como equipe de liturgia, como equipe de eventos da paróquia. E nós podemos ir para o inferno com tudo isso se a gente não amar. Ser misericordioso como o Pai. Se eu olho para Jesus nessa dimensão, irmãos, Jesus aniquilou-se a si mesmo. O que é aniquilar-se a si mesmo? Ele veio até nós, Ele nos encontrou, Ele tomou as nossas lepras, e nós às vezes chegamos atrasados no nosso grupo de oração e nem percebemos quem está ali
a alegria da doação. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que Ele perdoou os que haviam sido caídos, os que tinham caído ali pelo pecado. Ele perdoou. E às vezes a gente está aqui e usa aquela frase bem comum que a gente já escutou há anos, né? Não, eu perdoei, mas ele vai ao caso. Não perdoou nada. Você não perdoou nada. Eu perdoei, mas para caminhar bem eu vou mudar de grupo de oração. Você não perdoou nada. Eu perdoei, mas eu vou até mudar daquela casa porque ali não dá certo. Você não perdoou nada. Eu perdoei, mas não coloca junto com ele na equipe de serviço, não vai dar certo. Você não perdoou nada. Você fez um discurso lindo de perdão. O perdão é deixar a vida sangrar e cicatrizar. E às vezes ela sangra a hora que a gente esbarra no orgulho daquele irmão que pisou no nosso carro. Perdoar é coisa divina, é coisa de Deus. Manter o ódio é coisa do demônio. Perdoar gera unidade, porque acontece a reconciliação. Quando não acontece o perdão, o ressentimento cresce dentro da nossa vida. Irmãos, é muito sério esse ser misericordioso. Deus não está pedindo para a gente ser assistencialistas. Deus está pedindo para a gente ser misericordioso. Não é só levar água ou comida, é levar presença, é dar de si, é levar aquilo que você tem. Se você tem a vida e a atenção para dar, mas eu não tenho tempo. Tem sim, Deus te deu 24 horas no dia. Se você não tem tempo, é porque você está administrando mal esse tempo. Ou porque você está fazendo muito e talvez está fazendo aquilo que não compete a você. Porque se você está fazendo o que compete a você, dado por Deus, você vai encontrar tempo. E se você não encontra tempo dentro daquilo que Deus deu para você fazer, é porque você está usando mal o tempo que Deus te deu. Você está se distraindo com coisas passageiras e se desculpando por essas coisas passageiras. Às vezes a gente não tem tempo de visitar o irmão, mas fica horas no WhatsApp. Às vezes a gente não tem tempo de visitar o doente, mas a gente fica horas na internet. São coisas novas, mas se forem mal usadas, destrói. Isola você. Gente, olha como que a misericórdia precisa começar dentro da nossa casa. Olha como a misericórdia precisa acontecer dentro da nossa casa. Gente, vocês me perdoam, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Algo que Deus está gritando no meu coração. Eu preciso falar para vocês. Sabe, gente? Às vezes nós queremos pregar sobre a misericórdia. Então a gente sobe no alto do orgulho e vai pregar sobre a misericórdia. Mas a misericórdia é algo divino, que a gente aprende a viver nos altares da consagração. E isso não é só para quem é consagrado, não. Isso é para todos os filhos de Deus. Quem é batizado, consagrado pelo batismo. Os altares da consagração faz eu viver o altar da Santa Missa. Então ali eu me alimento do pão da vida, eu me alimento da palavra, eu me entrego sobre aquele altar. Tá? É o primeiro altar de consagração, certo? Agora vocês acham que dentro da Santa Missa, diante do altar da consagração, eu tenho que ficar mandando mensagem para quem está ali. Eu tenho que desligar todas as redes sociais para me socializar com Deus. E eu não estou exagerando. Eu estou falando de coisa que eu já vi.
E cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado, porque às vezes a gente aproveita o celular para buscar ali na internet aquela música que dá certinho para aquela hora, e a dispersão vem na hora que a gente vê que tem uma mensagem ali e a gente já entra para ver a mensagem e esquece da música. Cuidado, gente. Isso pode ser uma armadilha. Então, na hora que eu entro para a consagração, na hora que eu entro para a Santa Missa, eu desligo as redes sociais. Eu tenho que me socializar com Deus. E isso precisa acontecer dentro do grupo de oração também. Dentro do grupo de oração precisa acontecer isso. Outra coisa. Nós temos um outro altar que Deus nos dá. O altar da mesa lá da nossa casa. Sabe a cozinha da nossa casa? Vamos falar de uma maneira bem simples. Não tem aquela mesa ali onde nós fazemos as refeições? Pois é, família. Família, ali tem um altar para vocês. Aquela hora é a hora que a gente tem que estar comungando junto da nossa família. Não importa o que eu vou ter ali na mesa para comer. O importante é como nós vamos comer. Por que tem gente que fala assim, não aguento mais essa comida de casa? Não é porque a comida não está boa, é porque o ambiente não está bom. Vocês querem ver? No celular, isso aí é coisa do passado. Lá em casa, cada um tem um horário, cada um entra no horário do serviço, cada um tem um horário de almoço. Que hora que a gente vai sentar junto para comer? Organize-se. Organize-se. Pelo menos uma refeição no dia, todo mundo junto. Se não tem nenhuma, que faça um chazinho da noite para vocês sentarem com a mão. Faça isso, porque ali em volta daquela mesa acontece a partilha, e é a partilha da comida e a partilha da vida. Sabe o que está acontecendo agora? A coitada da pessoa que faz a comida, às vezes tem que fazer uma comida de cada jeito, para cada um. Porque um não gosta de cebola, outro não gosta disso, outro não gosta daquilo. Vai ficar um dia numa terra que não tem comida para você ver se você come qualquer coisa que tem lá para você comer essa vida. Vai! Nós somos muito reclamões. Nós não valorizamos a providência de Deus na nossa casa. Nós não valorizamos aquilo que Deus dá ali para nós comer diariamente. Como é que a gente vai dar de comida para o outro? E dar de comida para quem tem fome não é dar o resto, não. É dar o que nós comemos. É partilhar o que nós temos. Sabe, gente? Aquela hora ali, ó, eu quero chegar num ponto crucial. Tem casas que já não tem nem mesa mais ainda. Sabe por quê? Porque no quarto tem tudo que você precisa. Então você cata o teu prato de comida e vai para o quarto. O outro cata o prato de comida e vai para a sala. O outro cata o prato de comida e nem senta. Porque está correndo para lá e para cá e vai comendo assim, e vai fazendo uma coisa aqui e vai fazendo outra coisa ali. Para. Não é isso que Deus está pedindo para você. Ordem, disciplina, é isso que geração. Gente, é disciplina da nossa parte. É difícil isso. Eu não estou falando. Nos tempos de hoje isso é difícil. Mas essa misericórdia precisa começar a acontecer na nossa casa. E ainda quando alguém fala, não, essa aqui vai ser a hora sagrada, tem aquele que fica no seu celularzinho assim, não. Vá da mesa. Aí a mãe está falando, o filho está lá na China. O pai fala, a filha está falando com a amiga lá da faculdade. Não existe a comunhão no diálogo.
A gente conversa com trocentas pessoas ao mesmo tempo, mas a gente não consegue conversar com aquele que está aqui, ó, mais próximo da gente. Gente, você devia ficar doida da vida. Tem gente da minha comunidade aqui, tanto um quanto o outro pode falar isso. Eu fico louca da vida. Quando eu venho falar com um cara que está perto, eu paro. Quando eu venho falar com um cara no computador, eu paro. Não, gente, o que é isso? A gente precisa aprender a olhar no olho das pessoas de novo. Se eu não conseguir sentir o meu irmão para aqui perto, eu não vou entender nada do outro que está lá longe. Aí eu não vou falar o que está no meu coração. Você quer ver o que eu falo? Eu copio essa mensagem no domingo, ele está aqui, e não vai cá. Ai, que coisa feia. Entendeu? A misericórdia tem que começar com um gesto simples. A misericórdia tem que começar lá nos altares da nossa casa. Lá nos altares da nossa casa. Quem vê outro altar que você tem, eu falei de 3, né? Está faltando um. Tem outro altar que você tem na tua casa e que você talvez não percebeu. Os casais que estão aqui, o teu leito conjugal é o teu altar. É ali que você se doa um para o outro. É ali que você colabora com Deus, sabe de que forma? Podendo dar o dom da vida para outra pessoa. É ali que você vive o Evangelho, sabe de que forma? Não dormindo sobre o ressentimento. Não deixando o sol se pôr sobre o ressentimento. É ali, gente, naquele altar. Outra coisa. Não pense que os solteiros que estão aqui não têm esse altar. Tem sim. Você tem sim. A tua cama é o solteiro, solteira. A tua cama é o teu altar da castidade. Se você é solteira, a cama é só para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meninas, se você é solteira, esta cama é só para você. Este altar é só teu. E isso não é conversa do passado, é conversa da palavra de Deus. E a palavra é Deus. Se você é solteiro, essa cama que você dorme é só sua. Ali está indicando que ninguém pode deitar nela, porque ela é sua. Então, se você é solteiro, não é porque você começou a namorar que você vai querer uma cama de casal. Essa vai para o teu casamento. E isso não é conversa ultrapassada. Isso é conversa da filha de Deus. Para quem tem a dignidade de filho de Deus. Para quem quer viver o amor autêntico. E misericórdia é isso, gente. O Simar, o que isso tem a ver com misericórdia? Tudo. Porque a misericórdia de Deus nasce do coração de Deus, que é o coração sagrado. Então a prática da minha misericórdia, a prática daquilo que eu vou experimentar da misericórdia de Deus, está nos altares sagrados. E os altares sagrados são esses que eu falei para você. O altar da consagração, o altar da mesa da tua casa e o altar do teu leito. É só teu. Mas se você está em alguma situação contraditória isso que eu estou dizendo, eu quero te dizer que Deus é misericórdia. E que se a minha atitude é mudar, a misericórdia de Deus irá vir.
consolar um aflito, e agora eu vou falar como solteiro, como celibatário. Eu só vou conseguir consolar um aflito diante das desordens da afetividade, da sexualidade e da identidade, quando no meu altar de solteiro está reinando a potência do amor de Deus. Essa misericórdia de Deus está me santificando. É assim. Então vocês perceberam, eu só vou conseguir sair de mim para ir até o outro quando eu estou experimentando essas coisas na minha vida, e isso está me trazendo a paz. Sabe? Esse é o desafio para ser misericordioso com o Pai. E aí Deus nos dá exemplo. E os exemplos que eles dão são claros. O exemplo, por exemplo, do filho pródigo. Na verdade, nessa parábola, a gente tem que olhar o Pai misericordioso. O Pai que dá a parte da herança. O Pai que espera esse bendito filho. O Pai que fica esperando, o Pai que abraça, o Pai que acolhe de volta, o Pai que perdoa. O Pai que também fala com o filho mais velho, que não entendia a atitude do Pai. Gente. Parábola daquela ovelha perdida. Sabe, o pastor deixou os 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Gente, eu também gosto de falar muito da parábola do bom pastor, embora ela não esteja dentro do quadro das parábolas da misericórdia. Mas, desculpa, gente, a parábola do bom samaritano. Eu vejo ali aquela atitude perfeita para a gente. Sabe? Passa um e não enxerga as necessidades. Passa outro e não para diante da necessidade, mas passa o bom samaritano e para diante daquele homem que estava meio morto. Essa é a palavra. E ele não só vai atando as suas feridas ali, ele pega aquele homem meio morto, ele leva ele para uma hospedaria, ele chega ali e ele dá dinheiro para cuidar dele ali na hospedaria, e fala assim para ele que se ele precisar de mais, é para ele usar, que depois quando ele voltar ele retribui. Olha, gente, olha aí, o bom samaritano fala assim para a gente, que não é para fazer pouca coisa não, é para fazer tudo. Deus te deu um dom? Você já descobriu qual é o teu ministério? Verdade mesmo? Você já tem certo? Você está discernindo ainda? Esse ministério que Deus te deu não é para te engordar no orgulho, não é para você se gastar por inteiro na obra de Jesus. Isso é misericórdia. Gastar por inteiro. E depois você não precisa pegar o microfone e ficar falando o que você fez. A tua vida vai falar. Porque se a tua vida não falar, não resolveu nada que você fez. Você está entendendo, irmãos? Você está compreendendo? Deus te deu um dom. Gaste tudo. E se você precisar de mais alguma coisa, Deus vai te dar. É assim que o bolso vai nos ensina. Então, o que eu quero pedir nesse momento, sabe, gente? Quero pedir, do jeito que você está mesmo, que a gente possa clamar mesmo, nesse momento, Jesus possa derramar sobre nós a graça, para a gente compreender como é que nós vamos ser misericordiosos com o Pai, lá dentro do grupo de oração. Não é só para fazer assistencialismo, não. Deus está falando para você, levanta da tua cadeira. Vai até o teu irmão. A gente fica se lamentando ali dentro das cadeiras do grupo de oração. E o pior, né, gente? A gente fica lamentando pelas cadeiras que estão vazias. Mas a gente não tem feito nada. Não sabe.
muita gente doente, tem muita gente afastada de Deus. Gente, hoje as pessoas estão trancadas nos seus cômodos, elas estão trancadas em si mesmas, navegando por muitos sites de internet e às vezes satisfazendo seus prazeres carnais nesses sites. Vamos sair, gente. Vamos sair dos bancos. Vamos até os irmãos. Vamos ser missionários da misericórdia também. Nós não podemos perdoar os pecados, mas a gente pode trazer os pecadores até a igreja. Gente, vamos sair dos nossos bancos lá do grupo de oração. Vamos sujar os nossos pés. Vamos sujar as nossas mãos com as feridas dos irmãos. Vamos, gente. Vamos. Eu sempre falo assim: aonde que acontece seu grupo de oração? Todas as pessoas daquela rua já foram no grupo de oração? Quantas pessoas entraram e saíram do grupo de oração? Você nem viu. Vamos ser misericordiosos com o Pai. Não vamos deixar o irmão passar batido ali no grupo de oração. Vamos ter coragem de pegar aqueles irmãos meio mortos e levar para essa hospedaria do coração de Jesus. Vamos fazer isso sem ter medo. Sem ter medo. Ah, mas eu não sei falar. Não é você que vai falar. É o Espírito Santo que foi soprado em você que vai falar com você. Mas eu não sei rezar. Apresente o que você está vendo para Deus. É a melhor oração. Ah, mas eu sou tímida. Mas Deus não te dá um espírito de timidez. Ele te dá um espírito de ousadia, de fortaleza. Ah, mas eu sou muito nova de caminhada. Mas Deus tem pressa. Você não tem saída, irmão. Entrou nesse mar, tem que nadar. Tem que nadar. Ah, mas eu não sei nadar. Deixa Deus te levar. Vai para as profundezas. Descubra as belezas que você ainda não viu. Não fica na periferia da graça, não. Mergulhe. Mergulhe no mar de amor do coração de Jesus. Do jeito que você está, se coloque diante de Deus como quem pede, como quem precisa pedir a misericórdia, como quem precisa pedir o amor, como quem precisa pedir essa misericórdia que é a verdadeira força de Deus. Senhor, nesse momento eu me reconheço diante de Ti como um necessitado da Tua misericórdia. Eu necessito, Senhor, que você venha fazer comigo essa graça tão linda que você fez com Jesus. Eu quero
graça da partilha do alimento, da convivência com os pais, com os irmãos, das pessoas que convivem no teu lar, na tua casa, na tua vocação. Pense nesse altar que é o teu leito. Esse altar não é para você cultivar doenças, mas é para você cultivar o amor, a misericórdia, a ternura de Deus.
você dá um abraço a esse irmão. Nesse irmão está na tua direita e nesse irmão está na tua esquerda. Mas é um abraço com misericórdia, é um abraço com amor, é um abraço com acolhimento. Não deixe nenhum irmão sem ser abraçado. Abraça quem está na tua direita, abraça quem está na sua esquerda. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse abraço misericordioso. Me envolve, me acolhe, me ama. Obrigada, Senhor. Venha o nosso reino, ó Pai, eu clamo a paz. Venha o nosso reino, ó Pai, de amor, só nós, venha o nosso reino, ó Pai, eu clamo venha o nosso reino, ó Pai, de amor. Mais uma vez, vem vamos lá. Venha o nosso reino, ó Pai, eu clamo a Pai. Venha o nosso reino, ó Pai, de amor. Glória a Deus. Irmãos, a gente não pode ter medo de abraçar os outros, não, viu? Abraçar quem quer acolher, tá? Senta um pouquinho. Eu quero chamar o Tião aqui. O Senhor te ama. Sabe, gente? Eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui. E eu quero assim agradecer a Ele. Eu quero agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito pela renovação carismática católica aqui da Arquidiocese de São Paulo. Quero agradecer por todas as vezes que o Senhor foi aqui na Arquidiocese, a voz do Conselho Estadual. Mas por todas as vezes que lá no Conselho Estadual, Ele foi a tua voz. E, sobretudo, agradecer a Deus, porque Ele poderia ter te chamado para coordenar essa diocese num outro tempo. Num outro momento da história de vocês. Mas Ele, o próprio Deus, escolheu Santiago agora, para esse momento. Então eu quero assim, agradecer de coração. Porque todas as vezes que a gente precisou, sabe? Esse homem aqui sempre abriu as portas. E o Estado, esses dias, estava precisando de um lugar para acolher o encontro estadual. E vocês aqui da Arquidiocese já tinham um encontro marcado aqui nessa casa. O Tião, junto com o pessoal aqui do encontro, da coordenação, abriram as portas dessa casa para acolher o encontro estadual que vai acontecer. Deus suscitou no coração dos coordenadores estaduais de ministério um encontro chamado Servos Amados. Esse encontro, ele está sendo organizado, discernido, né? Tudo que foi discernido até o momento foram com todos os coordenadores estaduais de ministério. Mas os coordenadores do ministério, universidades renovadas, crianças, jovens, famílias, fé e política, promoção humana, são os que estão assim à frente desse encontro. E esses irmãos, eles perceberam que existe algo muito sério para a gente trabalhar hoje na vida dos servos, que é a família. Então, esse encontro estadual, chamado Servos Amados, nós vamos trabalhar o servo como pessoa, como filho amado de Deus, como membro de uma família, como alguém que é chamado por uma vocação específica. Então, é um encontro muito
Soares, o Fernando Gomes e eu e o Marcelo vamos estar com vocês também, tá? Para o Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica, uma das pregadoras é a Beth Mansfield, uma das pioneiras da Renovação Carismática Católica. Pensou de bênção, irmão? Glória a Deus, não é mesmo? Então tá. É o que Deus tem nos preparado para nos formar e melhor servir. Tá bom? E eu quero assim já dizer para vocês que no período da tarde vocês vão ouvir o coordenador diocesano de vocês falar com vocês, tá? Nós vamos estar com vocês aqui até esse intervalo de almoço. E eu quero assim, vocês já viram que eu sou missionária, né? Eu sou missionária, moro numa comunidade de vida. E neste tempo eu estou coordenando o estado de São Paulo. Mas eu sou serva da Renovação Carismática Católica, né? No ano de 2008, nós tivemos uma experiência muito difícil na nossa comunidade, que envolvia a construção da nossa casa. E a gente precisava mudar no lugar que a gente estava. E eu não sabia mais o que fazer, sabe, gente? Nós tínhamos poucos dias. Na verdade, a gente tinha 10 dias para mudar. E eu pedi socorro para Nossa Senhora. De que maneira? Eu ousei escrever uma novena para Nossa Senhora das Graças, mesmo sabendo que já tinha uma novena. Mas eu escrevi aquilo que eu tinha experimentado até aquele momento da intercessão de Nossa Senhora. Eu posso testemunhar para vocês, eu escrevi essa novena no dia 18 de novembro de 2008. No dia 19 de novembro, nós já estávamos rezando o primeiro dia da novena, todos nós da comunidade. Claro que ela não estava impressa assim, né? Ela estava lá na folhinha de sulfite ainda. Mas no segundo dia da novena, Deus nos deu um presente. Ligou a energia no lugar onde a gente precisava orar, que nem tinha ainda poste de energia elétrica. E a gente não tinha previsão para isso, precisávamos mudar. No quinto dia da novena, Deus fez uma outra intervenção que nos ajudou assim, sabe, a concluir o que precisava concluir para a gente entrar dentro daquela casa, com as coisas de dentro pronto. E no 9º dia, nós participamos da missa às 6 horas da manhã, toda a comunidade. Após a missa, nós tomamos o café da manhã e saímos em procissão ao Santíssimo Sacramento, da chácara que a gente morava para a chácara que a gente estava morando. Porque Deus honrou a nossa comunidade. Eu só sabia rezar para a novena está aqui. Nesse tempo, a gente está passando por uma outra situação muito delicada. E os irmãos da editora resolveram publicar a novena. E eu falei assim em casa: então, se a novena está publicada, nós vamos divulgar para as pessoas rezarem e colocarem as suas intenções. Aquilo que para você é impossível. Porque Nossa Senhora ouviu do anjo que a Deus nenhuma coisa é impossível. Foi isso que me moveu a rezar. A gente fala que naquele dia, 18 de outubro, meu irmão de comunidade, que era responsável pela construção, ele falou assim para mim: você está ficando louca. Mas nem se viesse aqui uma multidão de gente, nós não conseguir entrar aqui no dia 27, você está doida? Não tem água, não tem energia, menina. Eu falava: eu sei, mas Deus também sabe. Nós vamos precisar mudar dia 27 de novembro. Então eu saí a pé de um lugar para o outro, e naquele momento, assim, sabe, eu falei: eu vou fazer o que eu aprendi desde a minha infância. Fazer novembro. Está aqui, está escrito. É para Nossa Senhora das Graças. É ela que faz, não é, gente? É ela. Se você quiser e puder, aquilo que você adquirir com essa novena, além da experiência que você vai ter, você vai me ajudar a construir uma ponte lá no terreno da comunidade que a gente mora. Nós estamos ilhados, precisamos construir essa ponte, estamos usando
enquanto Ele de boa fé nos deixa usar. Mas a gente precisa construir essa ponte. Todo o dinheiro arrecadado vai ser para isso, tá bom? Mas o que eu quero partilhar é que na oração Deus fez. Deus te abençoe. A novela vai estar ali fora onde está a autoridade que está lá de Adiano, tá? Você está em pé, Isabela.